Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Quero conversar com vocês hoje a respeito de uma situação bem diferente, bem inusitada. Qual situação seria essa? A nossa situação hoje, aqui na Terra, a situação do ser humano. Vamos focar aqui no nosso pedacinho de chão, vamos focar aqui na nossa condição brasileira. Parece que a pandemia acabou, parece que a normalidade se instalou, tudo está voltando ao normal, ou ao novo normal. Como diz a garotada da escola, só que não. A pandemia está aí, ela continua, ela vai continuar por um bom tempo, não existe vacina, não existe cura, não existe certeza de nada com relação a ela. Tem muita conversa fiada, tem muita disputa política, tem muito ego, muito dinheiro, muita conversa sem necessidade e pouca atitude, pouca ação efetiva por parte de quem deveria ter essa ação, que são os nossos políticos amados e queridos, e pessoas chaves que deveriam estar tranquilizando a população e informando a situação da nossa real situação, e não criando situações, condições e etc. Por que eu falo isso? Nós testemunhamos aí uma briga, uma briga de ego sobre uma vacina X, uma vacina Y, uma vacina Z, que a gente sabe por experiência científica, por estudos, por conhecimento, que provavelmente nenhuma delas vai ter uma eficácia esperada, vai ter a taxa de imunização necessária para que as pessoas sejam todas protegidas, porque não é em 6 meses que você vai desenvolver uma vacina eficaz ou viável. A história está aí para mostrar. Algumas vacinas demoraram mais de 100 anos para serem efetivas, outras mais de 10 anos. Aí eu pergunto para vocês, por que em 6 meses o raio de uma vacina para uma doença que era desconhecida, nova, variação de um outro tipo de doença, aprimorada, uma doença adaptável, uma doença que se adapta ao meio, uma coisa bastante esquisita, mas não deve ser a primeira, eu também não sou nenhum cientista, não posso afirmar, a gente só escuta, a gente só vê e tenta entender como é que essa doença mágica se adapta a situações tão estranhas, tão diferentes, tornando assim tão difícil, as pessoas capacitadas, os nossos cientistas, nossos médicos, pessoas que têm conhecimento efetivo, que deveriam estar à frente de tudo, terem tanta dificuldade para achar aí um ponto final para ela. Como se tudo isso fosse fácil, falar assim é fácil. É uma doença biologicamente, geneticamente, cientificamente simples, de genoma simples. Foi descoberta aqui por um brasileiro, uma brasileira na realidade, uma pesquisadora descobriu o genoma, fez a sua leitura e o mundo inteiro ganhou com essa informação. Dela saíram diversas vacinas. Vão ser eficazes? Olha, pessoalmente eu duvido que alguma delas seja efetivamente capaz de deter, de botar um fim nessa condição, pelo pouco tempo que se foi empregado nela, apesar de todo o dinheiro despendido, talvez a maior quantia financeira despendida em pesquisas até hoje. Mas por que foi feito isso? Necessidade. Teorias da conspiração à parte, que ela foi criada em laboratório, que já se tinha a cura e etc, etc, etc. Ela é uma doença que parou o mundo. Ela criou um caos global. Criou uma condição em que o ser humano deixou de produzir, deixou de praticamente viver, em função de um medo, de uma condição, alguns dizem excessiva, outros dizem não tão excessiva. Tem o pessoal do fique em casa, tem o pessoal do vá para a rua trabalhar, viva a sua vida, porque efetivamente ela não é tão perigosa, e as pessoas acabam morrendo no meio do caminho, e a gente acaba não sabendo quem tem razão, quem não tem razão. Na realidade, por experiência própria, eu não estou nem aí com quem tem razão, quem deixa de ter razão. A nossa preocupação como pessoas, como pais, como sobrevivencialistas, é prevenção. Assim como toda e qualquer outra doença no planeta, nós vamos ser expostos a elas uma vez ou outra na vida, e cabe a nós a prevenção a isso. Mas para isso a gente precisa de informação. É uma coisa que foi negada, foi manipulada e foi trabalhada desde o início. Enfim, essa condição, se tudo correr bem, se tudo avançar como esperamos, aí, segundo a OMS, nós teremos uma vacina viável
lá por 2022. Tá? Uma vacina que seja realmente efetiva. Ah, mas essas vacinas aqui agora, que estão aí, a vacina chinesa, Coronavac, da AstraZeneca, a vacina russa, a vacina da Johnson & Johnson, da Pfizer, etc, etc, não sei. Não sei. Pessoas estão sendo testadas, foram bravamente voluntárias para esses testes, em prol de um bem maior. Tivemos notícias de pessoas que morreram, não em função dela, mas pela falta dela ou por causa dela, enfim, nunca vai se saber uma realidade. Laboratórios sérios estão trabalhando com afinco para resolver essa situação, e nós aqui, o povo, ficamos à mercê de informação verdadeira. Isso para mim é a parte que mais pega, porque se nós tivermos a informação, nós conseguimos a prevenção, nós conseguimos saber até onde podemos ir com relação a voltar à vida normal e trabalhar. Tá? Nós estamos no meio de uma condição político-financeira, econômica, mundial estressante. Está todo mundo com a corda no pescoço e muita gente se aproveitando dessa situação para criar caos e mudar conceitos e realidades. Por que eu digo isso? Quando todo mundo tem um foco em uma direção, algumas pessoas oportunistas, elas têm um foco próprio e começam a mirar em outra direção para atingir seus objetivos futuros ou presentes. Nós estamos vendo aí bagunça generalizada no mundo inteiro. Aqui na América Latina nós temos N problemas em diversos países, China, Argentina, Bolívia, Venezuela, que só foram agravados e implementados com base nessa condição. Tudo é culpa do coronavírus, nada é culpa do ser humano. Tá? É como se o coronavírus fosse uma invasão alienígena que mudasse a vida na Terra. Não deixa de ser uma certa verdade, né? Mudou a vida na Terra, mas não é nenhum alien, é alguma coisa que nós tínhamos aqui e que não conseguimos controlar e perdemos o controle efetivo sobre ela. Como eu já disse em outros vídeos, ela é uma doença que padece de higiene, coisa simples, né? O ser humano, quantas vezes nós chegamos da rua, entramos em casa, não lavamos as mãos, passamos as mãos nos olhos, levamos a mão à boca, beijamos nossos filhos, abraçamos com a mesma roupa que chegamos da rua, sequer tiramos os sapatos. Nós perdemos muito da noção de higiene. O ser humano, ele ficou acomodado com a sua segurança médica, sua segurança tecnológica, e esqueceu do básico. Então, essa doença, além de levar pessoas que nos importam, pessoas que nos são caras, pessoas que nós não conhecemos, mas sabemos que elas padeceram desse mal, pessoas que poderiam vir a ser pessoas expressivas, importantes, ou simplesmente pessoas simples como nós, tá, mas que tinham direito a viver, foram levadas pela falta de cuidado, pela falta de informação, pela falta de cuidado das autoridades, de onde ela veio, por onde ela passou e até onde chegou aqui. Tá? Nós não trabalhamos com uma coisa muito simples, que foi a prevenção. Nós relegamos a doença, a responsabilidade dela não nos matar. É a mesma coisa que entrarmos numa jaula de um leão e falar: não me morde que eu sou legal. Tá? Então, sem a prevenção, não adianta nada. A vovó já falava, né? Antes prevenir do que remediar. Quem nunca escutou essa frase? Enfim, o fato agora é que não adianta ficar procurando culpado. Tá? Esse não é o momento. O momento agora é de trabalhar em prol de melhoria geral para todos. O culpado, se é que existe um dia aí talvez apareça. Mas a nossa etapa agora, a nossa responsabilidade agora é fazer com que as coisas voltem a caminhar. Tá? Eu não digo nem voltar ao normal, porque nada mais vai ser normal como era antes. Tá? Todo mundo, qualquer ser humano agora que escutar alguém espirrando em algum lugar vai dar 5 passos para trás. Tá? Então é uma coisa bastante maluca. Mas vai ensinar o ser humano a ser um pouco melhor. Né? Muitas coisas boas, né, surgiram desse caos. Né? Graças a Deus a gente aprende com os nossos erros e acaba fazendo com que coisas boas surjam. Como eu disse lá na minha apresentação, aquele psicólogo húngaro, que eu não consigo pronunciar o nome dele direito, ele disse que de cada adversidade a gente tem que aprender a tirar alguma coisa boa e prazerosa, senão a gente não valeu a pena passar por aquilo, né? É o autor da teoria de fluxo. Isso é importante. De toda adversidade tem que sair alguma coisa boa. Então que nós aprendamos como seres humanos, como espécie, né,
a convivermos melhor, aprendamos a entender o que somos, as nossas diferenças, as nossas fragilidades, e aprendemos a conviver com ela e a tratá-la. Dito isso, o que eu, ser humano, posso fazer diante de uma outra ocorrência dessa? Como eu ajo? Como eu planejo minha vida? Tá? Eu sou capaz de algumas coisas que eu achei que eu não fosse capaz? Eu sou o que eu sou? Como eu devo agir? Tá? Tomando por base essa condição que nós vivemos agora, eu estou montando aquelas apresentações e como nos prepararmos para uma situação dessa. Olha, sinceramente, na natureza tudo é cíclico, tudo volta. Então não adianta falar que isso nunca mais vai acontecer, porque é mentira, vai acontecer de novo. Tá? Então a minha intenção é como eu estarei, como vou estar, como posso me preparar para quando isso aconteça de novo. Primeiro, quanto tempo isso vai acontecer, daqui quanto tempo? Não sei. Tá? Assim como ninguém sabia antes, ninguém vai saber no futuro, porque ninguém tem bola de cristal. A nossa função é termos um planejamento preventivo, estarmos preparados para uma situação dessa. Tá? Diante disso, vou começar aqui iniciando alguns vídeos apoiando aquela apresentação em paralelo a ela, para que nós consigamos entender como agir. O primeiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é desmistificar algumas lendas, para que a gente comece a conversar uma coisa mais séria. Tá? Quando a gente fala de sobrevivência, a primeira coisa que vem à cabeça são filmes, programas, etc. Coisa que a gente viu, que a gente tem noção. Mas às vezes a realidade não é aquilo. Às vezes, ou na maioria das vezes, não é aquilo. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de sobrevivência, vamos ter que abandonar o nosso local. Todo mundo pensa, vamos correr para o mato. Vamos correr pelas montanhas, né? Tinha uma frase assim antigamente. Não é assim que funciona. Nós não somos residentes de áreas rurais, nós somos urbanos. Somos pessoas que vivemos em ambiente urbano, em ambiente de cidade. Pouquíssimos somos nós que conseguiriam adaptação, condição e situação para morar ou permanecer por um longo período em uma área de mata. Tá? Nós, como espécie, como seres humanos urbanos, acostumados com a civilização, não conseguiríamos, em muitos casos, 99% talvez das pessoas urbanas, tá, não conseguiriam dormir no chão, não conseguiriam dormir sem sua cama, não viveriam sem um banho, sem uma refeição quente, sem internet, sem informação, sem a sua rotina. Quando isso nos é tirado, muitos de nós piramos, perdemos o eixo, não sabemos o que fazer. Tá? Então essa condição vai entrar aí numa discussão futura com a psicóloga, que a gente vai fazer uma entrevista, né? Que nós vamos fazer uma entrevista, conversar e apresentar aqui no canal esse tema. Tá? A doutora Cleide vai apresentar para a gente essa condição do comportamento humano. Então eu não vou entrar nesse sentido aqui agora, deixar para a parte boa aí para frente. Agora, de que forma eu vou fazer isso? Como eu vou estar preparado, é o que a gente vai discutir. Importante, tá? Nós temos que esperar o inesperado. As coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, não dá para falar, olha, foi a vontade de Deus, foi falta de sorte, foi azar. Não é, tá? É falta de planejar e falta de observar os detalhes. Quando você planeja e observa os detalhes, você não é pego de surpresa. Tá? As coisas podem até acontecer no momento que você não espera, mas de certa forma você vai estar esperando, vai estar preparado por alguma coisa parecida. Então já não vai ser uma surpresa absoluta, vai ser um susto ao qual você vai conseguir se sobressair sobre ela. Dito isso, a história de vamos correr pelas montanhas, vamos nos preparar, isso não funciona. Nós temos que nos adaptar à nossa realidade em um primeiro momento, lógico. Nós vemos muito comentários, eu vejo muitas pessoas conversam, mas se acontecesse uma emergência igual o filme tal, se acontecesse igual o livro tal, se acontecesse igual aconteceu assim, é muito se e pouca certeza. Uma coisa que nós temos que entender é que separar a realidade da ficção. A ficção ela serve para diversão,
e para expor algumas situações que hipoteticamente poderiam acontecer e serviriam de base para estudo. Tá? Agora, em um cenário real, vamos imaginar aí uma inundação, uma enchente, alguma coisa desse tipo, eu preciso me evadir de casa, eu preciso sair de casa. Como eu faço isso? Sai correndo apenas? Não. Isso tem um planejamento. Vou dar um exemplo para vocês como a coisa é complicada e necessita de um planejamento bem feito. Eu moro em São Paulo. Moro num bairro aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu tenho acesso fácil ao Marginal Tietê. Que por mais louco que pareça, se você pegar o mapa do estado da cidade de São Paulo e for procurar quantas saídas você tem por estrada do município, fatidicamente as que levam para o interior do estado, longe do litoral e para condições de segurança, todas elas invariavelmente passam pela Marginal Tietê, que interligam com o Rodoanel e por aí vai. E com as rodovias estaduais e federais que cruzam aqui o Brasil e passam pelo estado. Outras rodovias elas vão sentido litoral e outras sentido ao sul do país. Mas efetivamente todas elas demandam de um certo contato, de um trecho inicial, que se pega a marginal depois do Rodoanel. Tá? São mais ou menos 15, 18 milhões de carros, com 20 e tantos milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Imagina no caos de um dia de chuva, numa sexta-feira, como a gente já testemunhou aqui em São Paulo, o povo vindo só do trabalho, o fluxo normal de trabalho das pessoas que param a marginal. A Marginal Tietê já chegou a ficar parada por 4 ou 5 horas em dias de chuva, com parecer um estacionamento a céu aberto. Imagina se esse povo todo estivesse tentando fugir. Como eu faria isso? Eu jogo tudo no meu carro, pego a minha BOV, minha Bug Out Bag, minha BOV, meu EDC, pego meus planejamentos, minha comida, minha família, boto no carro, saio correndo e paro na Marginal. Tá? Paro em Anhanguera, paro na Imigrantes, paro numa série de rodovias que cruzam aqui a nossa região. Aí eu pergunto para vocês, qual a alternativa? Qual o paliativo para isso? Planejar, observar. A ideia é que nós antecipemos a essa necessidade, a essa corrida, observando as informações e o que nos cerca. É a mesma coisa que eu tenho batido em teclas aqui para trás, a greve dos caminhoneiros, as 2 greves que tiveram, tá? Nós não tínhamos combustível, nós não tínhamos suprimentos, os mercados ficam vazios em 3, 4, 5 dias, não tem mais suprimento, não tem nada. Segurança pública, emergência, bombeiros, ambulâncias precisam de combustíveis, combustíveis são fornecidos por veículos, por caminhões e por aí vai, uma coisa puxa a outra. Uma coisa importante que o sobrevivente, todos deveriam ter em mente, nada funciona isolado. Assim como ninguém sobrevive sozinho, nada funciona isolado. Tudo é uma cadeia de fornecimento logístico. É um círculo. E esse círculo um apoia e sustenta o outro. Caminhões trazem comida, trazem combustível, remédio e levam também. Transporte público, ônibus, metrô, carro, trens, invariavelmente funcionam com combustível. Ah, mas o metrô é elétrico. Termoelétricas funcionam com óleo diesel, tá? Nossos sistemas de apoio são movidos a combustíveis fósseis. Nós não temos condição de manter isso por muito tempo. Nós tivemos aqui uma entrevista com o engenheiro Diego, da parte de elétrica, da engenharia elétrica, e ele explicou isso bem pra gente. Então tudo é interligado. Por isso que nós temos que fazer um planejamento adequado para isso. Então nesse primeiro momento não adianta falar, olha, eu vou correr para as montanhas, eu tenho meu sítio, eu vou correr para o meu sítio, tá? Ah, mas quando que... eu escutei na TV que vai estar acontecendo, eu vou correr pro meu... Aí não dá mais tempo. A hora já passou, o momento já foi. Tá? O timing ideal para tomar uma atitude dessa é antes que aconteça. Ah, mas como que eu vou saber? Observando, estudando, tá? Acompanhando as informações. Então, não adianta você ficar sentado só ouvindo sem tomar uma atitude. Tá? Temos que planejar. Todo sobrevivencialista, toda pessoa que está nos acompanhando aqui, deveria ter um planejamento, um plano A para a retirada do seu local. Tá? Então é isso aqui que nós vamos ver no próximo vídeo.
falando como montar esse planejamento, como estudar, o que eu levo em consideração, como eu planejo isso, em que momento eu uso isso. Tá? Eu planejo e deixo de lado? Não, eu tenho que ensaiar, eu tenho que fazer isso a repetição. Eu tenho que fazer com que o meu planejamento seja atualizado pelo menos a cada 6 meses, porque vias mudam de mão de direção de acordo com a necessidade do trânsito. Tá? Tenho que observar se a minha via está em manutenção, ela pode estar fechada. Pode estar fechada por manutenção, pode estar fechada por autoridades. Eu tenho que ter alternativas e rotas de fuga. Qual o melhor meio de fuga? Tá? E, nesse sentido, planejar essa condição. Então nós vamos conversar aqui sobre isso, vamos abrir um mapa e vamos tentar entender como funciona isso, tá? De que forma isso fica mais fácil. Lógico, vão ter pessoas que é coisa muito mais simples, a pessoa está ali perto do campo de Marte, ela pega um helicóptero e vai embora. Quantas pessoas podem fazer isso? Isso é ilusão. Tá? De 20 milhões de pessoas, nem 1000 podem fazer isso, nem 1000, tá? Sendo bonzinho. Mesmo sendo São Paulo a primeira frota de helicópteros do mundo, se não, acho que é a primeira ou segunda frota, né, nem todos os helicópteros do mundo levariam essa população toda em segurança para fora. Levando em conta que nós somos seres humanos simples e comuns, nós temos que achar essa solução ideal. Ou nós nos preparamos e nos evadimos antes, ou nós ficamos e sustentamos a nossa posição. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Tudo bem? Eu sei que esse vídeo teve uma introdução meio estranha, meio pesada, mas aqui ele pedia uma justificativa do porquê a gente vai começar essa série. Tá? Eu vou começar a trabalhar agora com playlists, e dentro dessas playlists a gente vai começar a salvar esses vídeos. Eu gostaria que vocês participassem, jogando as suas perguntas, suas informações, suas dúvidas aqui embaixo no nosso canal do Facebook, tá? O Preparador Anônimo, para que a gente consiga desenvolver esse tema, que é um tema bastante interessante nessa primeira etapa, o planejamento de fuga. Para onde eu vou, de que forma eu vou. Tá? Aqui é um dos temas daquela apresentação que nós fizemos lá atrás. Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil essa primeira informação. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Deixe uma curtida aí, compartilha, tá? Avalie o nosso canal. Acompanhe o nosso trabalho, se você puder divulgar, eu agradeço bastante. E eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Aqui com seus comentários e like, dislike, aquilo que você achar que cabe aqui. Tudo bem? Por hora, agradeço. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo.